Bom, galera, agora vamos falar do jogo de sábado, o jogo de hoje, né? Flamengo versus São Paulo. Flamengo cada vez mais lutando para permanecer nessa liderança. O Palmeiras ali um pouco encostado, mas o Flamengo está jogando muito bem, com o apoio da sua torcida, né? O Jorge Jesus conseguiu dar esse padrão de jogo do Flamengo, uma equipe ofensiva, uma equipe que realmente vem encantando os jogos que tem feito. Parabéns, eu acho que os jogadores têm entendido isso, né? Compenetrados, jogadores dentro de campo, fazendo o que o seu treinador gosta, ou seja, uma marcação forte no campo adversário. O Flamengo está fazendo isso muito bem, adiantando sua defesa, conseguiu principalmente, né, um dos problemas que o Flamengo tinha, que é o posicionamento da sua defesa, né, os dois laterais com muita experiência, marcando muito bem, os dois zagueiros também perfeito, né? Um crescimento no seu meio campo, principalmente com a chegada do Gerson, né? Um jogador que marca e tem essa qualidade de jogo. Então eu acho que o Flamengo é o grande favorito para esse jogo, apesar que a gente sabe que São Paulo é São Paulo, tem uma grande equipe, ainda não está encaixada, né? E falar um pouco desse São Paulo também. São Paulo houve uma mudança de treinador, né? A saída, né, do seu treinador, do Cuca, e a chegada do Diniz. Não dá para fazer nada, é muito pouco tempo, né? Assumiu na sexta-feira, o jogo é hoje sábado, então, mas vai olhar, ver como é a perspectiva de como pode essa equipe jogar, mas o seu trabalho não dá realmente para ser analisado ainda, é muito cedo, né? Eu acho que o Cuca pediu demissão, viu que realmente não estava, e na sua declaração ele deixou bem claro que não estava sabendo fazer com que o São Paulo jogasse futebol como ele esperava. Eu acho que o São Paulo tem um bom time, um bom elenco. Alguns jogadores não estão bem ainda fisicamente, outros jogadores vieram de contusão e é muito cedo para se falar do Diniz. Eu gosto do Diniz. Eu acho que o Diniz, eu comentei da outra vez, todo mundo fala da teimosia do Diniz, às vezes insistir em algumas situações. Eu acho que a insistência dele é boa. O pensamento do Diniz é bom. Eu acho que é a primeira equipe que eu acredito que ele pega com muita qualidade técnica. E ele pode mudar tudo isso sim. Ele é um jovem treinador, é um bom treinador, tem seu método, né, muitas vezes diferente, discutido por todos, mas eu gosto de como planteia o Diniz. Agora, tem momentos que isso é uma opinião minha. Eu acho que ele tem que mudar um pouco o seu conceito. Isso é Ricardo que está falando. Não é todo mundo zagueiro que sabe sair jogando. Então, ele às vezes insiste em algumas situações que a coisa não caminha. Então, às vezes, se pode sim mudar essa sua característica. Ele não vai mudar. Eu acho que um dos grandes motivos das suas quedas dos times foram esses. Porque não é todo zagueiro que sabe sair jogando, não é todo lateral que sabe sair jogando. Então, se ele acha que esse zagueiro não sabe sair jogando, não coloca. Coloca um meia, como ele fazia antes, nas suas equipes consideradas menores. Essa capacidade dele de fazer a equipe jogar, tem que fazer no São Paulo. São Paulo é uma equipe grande, tem jogadores técnicos, jogadores com essa qualidade. Eu acho que o Diniz, ele realmente pode dar essa qualidade à equipe do São Paulo. Acho que o São Paulo tem um bom time, já te falei, não está bem. Para título, com essa derrota do Goiás, complicou muito e eu acho muito difícil. E perder nesse jogo aí, para título esse ano, realmente encerra. Está muito difícil, dificílimo ainda. Eu acho que não chega mais para título, mas perdendo aí as coisas se complicam. Tem que pensar sim em classificar entre os 4, não entrar na repescagem de uma ou 4 ou 5 da Libertadores o ano que vem. Mas tem um bom time, eu acho que o Diniz é um bom treinador, tem seus conceitos, né, da maneira de jogar, e a gente espera um grande jogo. Flamengo e São Paulo, Flamengo com tudo, com apoio da sua torcida, e um recado para a torcida do Flamengo. Estou gostando do que a torcida está fazendo e principalmente os jogadores do Flamengo, direção todos, pé no chão. Todos com pé no chão sabem que é jogo a jogo. O Flamengo não ganhou nada. O Flamengo está num crescente, o Flamengo não pode entrar nessa euforia de alguns torcedores. Tem que estar tranquilo, pezinho no chão, e para isso tem uns jogadores mais experientes que têm passado isso na declaração. O Flamengo não está entrando em brigas com o que pensa o seu torcedor, não está entrando em brigas no que pensam outras equipes, né? Respondendo só o que são, é claro, feitos, como o Grêmio, né? No caso do Renato, feito algumas referência ao treinador, então o seu diretor, o Marco Braz, normal, que é o diretor, tem que responder, mas o Flamengo tem que caminhar assim, pensar passo a passo, jogo a jogo. Esperamos um grande jogo, Flamengo e São Paulo. Bom, galera, agora vamos falar nos jogos de domingo, alguns jogos de domingo, né? Muita gente pergunta às vezes porque eu não falo da toda a rodada, eu pontuo alguns jogos que são importantes,
Eu acho que é melhor também para o torcedor, a gente vai mudando a cada rodada, né? E o jogo, nesse domingo, né, vamos falar do jogo, né, às 11 horas da manhã, que é o Corinthians e Vasco, né? O Corinthians também vem da eliminação, né? Não jogou mal, jogou bem até, né? O Corinthians perdeu em casa essa eliminação do Corinthians, né? Da Sul-Americana, o Independente Del Valle, né? Ele perde ele é eliminado para mim dentro de casa com 2-0. Acho que fez um bom jogo e agora é pensar agora com tudo no Campeonato Brasileiro, né? Para ver onde chega, chances tem do brasileiro, também tem, como São Paulo, como alguns clubes, remota ali, né? Mas tem chance sim, pode lutar sim, tem muitos jogos ainda pela frente, só vai pensar muito exclusivamente no Campeonato Brasileiro. Eu acho que está na hora também de mudar um pouco, né? O Corinthians, às vezes, aquilo que a gente fala do Carille, né? Eu gosto do Carille, é bom treinador, mas tentar soltar mais essa equipe, eu acho que tem qualidade para isso. O Corinthians tem boa equipe. E o Vasco, a equipe do Vanderlei, é aquela equipe, né? Eu acho que o Vanderlei é uma pena, o Vanderlei ele tenta fazer essa equipe jogar da melhor maneira possível, mas, claro, as peças que ele tem, o Vasco ele não tem fartura de jogadores, então trabalha no que ele quer. E eu acho que aí é o grande trabalho do Vanderlei em relação a esse grupo, né? O Vasco vem jogando bem, tem seus altos e baixos, por isso, né? Tá colocando a garotada, o Vanderlei tem colocado a garotada e esse é o caminho para mim do Vasco da Gama, né? Seguir esse caminho que o Vanderlei pensa, o apoio da sua torcida, apesar que vai jogar fora de casa, mas tem sido fundamental em casa. O Vasco tem que somar pontos. E o que cair na rede, amigo, é peixe. Eu acho que tudo que vir agora daqui para frente, se cair uma Copa Sul-Americana, ótimo. Libertadores, quem sabe que dá 6, 7, 8, né? 8 não, 7, né? Eu acho que ele disse 7 numa Libertadores, por que não? Acho que está ali lutando, diferença de 4, 5 para cima, 4, 5 para baixo, 6 para baixo, 6 para cima, então tem que continuar pensando. Como tem muitos jogos, eu acho que Corinthians e Vasco vai fazer um grande jogo, né? O Corinthians com apoio da sua torcida, e um exclusivo é aquilo, né? Ainda pensando no título, por que não? Mas sabendo que também ficar entre os 4, o Corinthians foi campeão esse ano do Campeonato Paulista, já tem seu título, né? Claro que o torcedor gosta de ganhar títulos, mas eu acho que o Corinthians está fazendo um bom papel, né? Poderia estar melhor, mas dentro das limitações também, dos problemas que encontrou ao longo do ano, eu acho que o Corinthians pode fazer uma boa campanha no Brasileiro. E agora a gente vai falar do Inter e Palmeiras também nesse domingo, né? Um Inter que vem, né, de uma derrota diante do Flamengo, todos aqueles problemas, né? Se foi pênalti, se não foi pênalti, independente do detalhe dos pênaltis, alguns jogadores expulsos, né? Alguns jogadores expulsos, né? Vai ter alguns de falta, o Guerreiro também, que é o seu principal jogador, né? E eu sempre elogio o Guerreiro, eu acho um jogadoraço. Ele faz falta a qualquer equipe do futebol brasileiro, mas precisa um pouco esfriar a cabeça, Guerreiro. Calma, eu acho que a bola que você tem, a experiência que você tem, achei nesse último jogo muito irritado, reclamando de tudo. E você vê que a qualquer momento poderia haver o que aconteceu. A expulsão, é claro que houve cotovelo. A cabeçada que não foi maldade do Rodrigo Caio, não, é um lance de jogo, né? E houve uma irritação enorme por parte dele, por parte de todos do Internacional, né? Agora já começa a se cogitar, eu vi em alguns jornais lá do Sul, a saída do Odair, né? Que para mim faz um belo trabalho. Acho que está acabando o contrato, não tem que pensar nisso. Eu acho que o Inter tem que pensar em manter esse treinador e melhorar cada vez mais. Eu acho que o Inter esse ano fez um ótimo trabalho. Chegou nas competições onde podia chegar, né, com trabalho. O Inter tem isso, esse trabalho que vem sendo feito pela sua direção, pelo seu presidente, junto com o Rodrigo Caetano e todos. Eu acho que o Inter está no caminho certo. Eu acho que é um jogo onde o Inter, ainda como Corinthians, São Paulo, ainda respira, porque não para pensar no brasileiro, mas como o Flamengo, o Palmeiras vem jogando, se torna muito difícil. A diferença de 10, 11, 12 pontos, as coisas ficam mais difíceis para essas equipes, mas é um suspiro, né? Você vê, a gente estava falando, o Inter ganhasse esse jogo do Flamengo, diminuiria para 7 pontos. Ganhando o Palmeiras, diminuiria para 3, mas perdeu. E agora vai com tudo para cima do Palmeiras. É a única chance de tentar respirar um pouco em busca desse título. E está ali também, por que não, focado entre os 4 para ir para uma Libertadores direto, que eu acho que seria um belo presente para o Inter, para a sua torcida. Aí muita gente vai perguntar, mas é muito pouco. É claro que é pouco, todo mundo quer ganhar título, mas você ficar entre os 4 na Libertadores no Brasil, eu acho que realmente é uma coisa legal, uma coisa importante para o Inter, uma equipe que é considerada a equipe no Brasil que ganhou todos os títulos. Então esse ano às vezes não deu para ganhar um título, mas fazer um bom papel no Brasileiro. E o Palmeiras, falar um pouco do Palmeiras, essa arrancada do Palmeiras. O Palmeiras realmente com o Mano, são 5 jogos, 5 vitórias, né? O último 6-2 diante do CSA.
E realmente o Palmeiras começa a dar cara. É engraçado, eu tinha falado antes da caída, né? Antes não, da caída do Filipão, eu falava, primeiro que eu não derrubaria o Filipão naquele momento. Segundo, derrubar o Filipão. Ok, veio o Mano, bela contratação. Experiente, sabe o que faz, um treinador realmente que tem sua experiência dentro do Campeonato Brasileiro, de campeonatos internacionais, malandro, conhece muito bem, trabalhando os jogadores, e aí você começa a ter a reação, uma rejeição enorme no nome do Mano Menezes, mas eu acho que foi tudo muito injusto em relação a ele, porque ele tem um belo trabalho no Brasil, nos clubes onde passou, e está mostrando no Palmeiras, né? Pouco tempo, nessas 5 vitórias, está colado no Flamengo, o Flamengo sabe disso, né? E ele sabe que tem que ficar cada vez mais colado, porque pelo futebol que o Flamengo vem apresentando, é claro, um deslize, e aumentar agora 6, 5 pontos é uma diferença boa para o Flamengo. Então o Palmeiras vai para cima, o Palmeiras vem de 5 vitórias consecutivas, jogando no campo do Inter, pressionado por uma vitória, mas é aquilo que eu falei sempre, quem tem elenco em pontos corridos vai começar a aparecer, e você vê aí no Campeonato Brasileiro, quem é que tem o melhor elenco do futebol brasileiro? Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, tá aí. Mata-mata pode acontecer alguma coisa, agora pontos corridos, se não tiver elenco você não chega. Você não consegue chegar, porque você vai precisar ao longo do ano um bom elenco. E aí está aí a prova. No ano passado, o campeão, Palmeiras, o vice, Flamengo. Esse ano, quem está em primeiro, não campeão, Flamengo, segundo, Palmeiras. Então, eu acho que é um grande jogo. O Palmeiras sabe das dificuldades que vai encontrar no Sul. Mano, muito experiente também, é lá do Sul, né? Fez um belo trabalho nas equipes que passou, né? Então, a gente espera um grande jogo entre Internacional e Palmeiras. E o Palmeiras ali, ó, colado no Flamengo, não querendo desgarrar, né? Sabendo que o Flamengo realmente faz um grande ano e o Palmeiras vem crescendo de produção e vai incomodar até o final. Bom, galera, agora falar um pouco do Santos e CSA, né? Hoje a diferença do Santos para o primeiro colocado são de 10 pontos, né? Eu acho que desgarrou muito, né? E eu queria falar do Santos porque eu vi algumas declarações de alguns jogadores quando acabou o jogo do Santos, né? Quando ele empata com o Fluminense, né? O Fluminense com -2, né? 2 jogadores expulsos, teve chance de matar, não matou. O São Paulo ficou irritado e com razão, em alguns momentos teve a chance de ter matado o jogo e não conseguiu, mas eu senti alguns jogadores jogando a toalha para título, em algumas declarações muito tristes. Vamos ver o que é que o treinador pensa, enfim, eu não achei o Santos com as declarações de outros jogos, só perdemos ou empatamos, mas vamos lá, temos chance. Não, vi um clima, como quem diz, acabou o campeonato pra gente. É muito difícil ganhar esse campeonato para o Santos hoje, é muito difícil, com o que está fazendo o Flamengo e o que está fazendo o Palmeiras. Então é muito difícil para o Santos reverter tudo isso. Agora as declarações muito para baixo, eu acho que o Santos tem que pensar assim em somar pontos. Não dá para ser campeão, Libertadores entre os 4. Por que não? O Santos está bem, o Santos está fazendo uma boa campanha, o São Paulo está fazendo uma boa campanha, e houve uma queda de rendimento de alguns jogadores, o próprio Santos mesmo, né, que para mim é um belo jogador, jogadores importantes nesse esquema de jogo do treinador. Então eu acho que o Santos precisa reerguer, conversar, bater um papo, o treinador com todos os jogadores e mostrar a capacidade que o Santos tem, aquele belo futebol que o Santos vinha apresentando. Então isso é um alerta ao torcedor do Santos, aos jogadores, à direção, né? E principalmente ao seu treinador. Acho que o Santos tem capacidade de jogar melhor do que vem jogando, né? Enquanto o CSA, né, vem de uma boa vitória em casa, diante do Ceará, né, ganhando de 1-0, mas pegou um Palmeiras avassalador, né? E é isso que eu queria falar. Esse não é o jogo do CSA. O seu treinador, o Fux, né, o Argel Fux, ele dá uma entrevista e ele fala isso. Esse não é o jogo, esse não é o nosso campeonato. Bom, está corretíssimo. Sabe por quê? Porque ganharam alguns jogos, estava na fase de baixo, então começou a ter uma empolgação já do seu torcedor. Então calma, gente. CSA faz um belo trabalho, saindo da 4ª, Série D, Série C, Série B, na Série A, remontou tudo isso. E digo mais, não é o jogo também do Santos. Depois do CSA tem vários jogos em cada, aí sim ele tem que matar os jogos dentro de casa e depois pensar em alguns jogos fora. Mas esse tipo de jogo não é que vai perder. Não é que vai perder do Santos. Não. Pode chegar lá e fazer um grande jogo. CSA está jogando bem, está marcando muito bem. Esse é o estilo do Argel. Muita marcação, muita força. E não tem que mudar não. E não é vergonhoso tomar de 6-2
do Palmeiras não. O Palmeiras vem lutando para o título, o Palmeiras é uma equipe muito forte. Agora o CSA tem que saber o seu tamanho, o tamanho do CSA é ali, lutando para não cair. Tem chance de remontar isso? Tem. Tem chance de cair? Também tem. Então tem que ter os pés no chão, sabendo que deu uma boa remontada, mas, como o Agel falou, esse não é o campeonato do CSA. O campeonato do CSA é outro, né? Sabendo das suas limitações. Então esse é um alerta também para a torcida do CSA. Bom, gente, concluindo o jogo de segunda, Avaí e Bahia, né? O Bahia, para mim, é um dos grandes destaques desse campeonato brasileiro. Aí me perguntam, outro dia eu queria fazer um adendo, né, em relação à torcida do Bahia, né? Tinha alguns times que estavam com 31 pontos, né? E o Bahia também. E eu falando de títulos, eu coloquei alguns que tinham 31 pontos com mais chances. Eu não coloquei o Bahia. E recebi algumas críticas dos baianos. Pô, Ricardo, você como nordestino, a gente também tem 31 pontos. Eu não queria nem quero nunca desmerecer nenhum time, nem do Nordeste, principalmente do Bahia. Para mim, o Bahia é um dos melhores trabalhos do futebol brasileiro dos últimos 4 anos. Essa ascensão, né, 3, 4 anos que o Bahia está tendo. O Bahia faz um trabalho belíssimo dentro e fora das 4 linhas. Né? Mas quando eu falei de título, o Bahia ainda não chega. Vamos dizer, para mim, o Atlético Paranaense está no patamar um pouco acima do Bahia. O Atlético Paranaense. Mas o Bahia está acima de muitos clubes do futebol brasileiro. Entre os 12, para mim ele está acima do Vasco em estrutura, em equipe. Para mim ele está acima do Botafogo. Para mim ele está em cima do Fluminense. Isso não é de merecer o Fluminense. Não. É o momento do Bahia, que ele é muito bom. Então é isso que eu queria falar para o torcedor do Bahia. Estejam felizes. E outra coisa, por que não pensar na Libertadores? Acho que Sul-Americana entra, eu acho que o Bahia entra, tem time para isso, claro. É claro, depois muito para trás seria quase o rebaixamento, mas acho que tem time, um belo trabalho do Roger com o jogador. O Roger, não que me surpreende, mas a experiência dos times onde passou, a cada jogo você vê, né, um time forte, um time aguerrido. Então eu fico feliz, né? Um cara que foi um belo jogador, né, um cara estudioso também, como eu falo, você tem que estudar. O jogador, ele tem que estudar, ele não pode parar. Então o Roger é aquele cara que jogou muito bem, campeoníssimo, e também estudou. Ele é um cara que gosta de estar informado, então isso é bom. Então parabéns ao Bahia, parabéns à torcida, cada vez mais um show, não abandone aquilo que eu falei. Quando eu não falei o título brasileiro, não é em menosprezo do Bahia, é porque o Bahia ainda falta um pouco muito. Elenco, contratações, e isso vem com o tempo. Essa coisa cascuda que o Atlético Paranaense tem, isso foi criado ao longo dos anos, gente. Então o Bahia, é isso que o Bahia quer. Eu estive no Bahia, fiquei feliz, um belo centro de treinamento está fazendo, né? Então o Bahia é uma torcida apaixonante. O que é que precisa crescer? Nada. O Bahia precisa fazer isso que está fazendo. Esse crescimento técnico, dentro de campo, fora de campo. Então é isso que o abraço do seu torcedor, essa mensagem que eu queria deixar ao time do Bahia, à sua direção, ao seu torcedor, que acreditem bastante. E o Avaí começa também a ter umas boas vitórias, né? E respirar também. O Avaí não está morto não. Ah, tem chance de cair? Tem, mas tem chance de resultado? Também tem. Né? Começa a ganhar um jogo, está ali em cima, incomodando, então o Avaí tem que pensar o seguinte, jogar em casa tem que conseguir os pontos. Não tem que pensar, não tem outra alternativa. O Avaí, dentro de casa, com o apoio da sua torcida, pode pensar sim em remontar tudo isso. Está tudo muito embolado, não dá para falar quem vai cair, não dá. Na parte de cima eu te digo que é muito mais fácil você dizer, ó, Flamengo e Palmeiras, campeão e vice. Agora embaixo hoje, 0, não dá para falar, pelo crescimento dessas equipes que estavam embaixo, e algumas equipes estavam um pouco em cima e que começam a perder. Fortaleza e Ceará, que estava numa situação um pouco cômoda, hoje já começa a ficar desconfortável, porque as outras equipes começam a encostar também. Então, tem algumas equipes que estavam bem, começam a ter problemas. Então, eu acho que o Avaí é esse caminho também, de lutar, trabalhar, né, e buscar, né, melhorar cada vez mais, conseguir pontos importantes dentro da competição, principalmente esse jogo, que é um jogo dificílimo diante do Bahia, mas uma vitória também alavanca um pouco essa equipe do Avaí.